Buenas pessoal, tudo bem? Vamos para mais um relatório diário do milho. Hoje sexta-feira, dia 30 de outubro de 2020, agora são 18 horas 46 minutos e vamos mais uma vez falar sobre o mercado do milho, o mercado do boi, o mercado financeiro como um todo. Beleza? Deixa eu mudar minha câmera aqui. Pronto, deixa eu botar no CCM Foot. Bom, para quem é novo no canal, já peço, por gentileza, se inscreva no canal. Curta o vídeo se gostar, se não gostar também não precisa curtir. Comenta, qualquer dúvida, sugestão, comenta se está ruim, não está ruim, quer que mude alguma coisa, perguntar sobre alguma coisa, pode comentar. Eu gosto muito de responder, tento responder o mais rápido possível. Então geralmente demora ali umas 24 horas, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos às vezes. E é muito importante para mim isso, porque eu consigo ver o que vocês gostam e quais as dúvidas que vocês têm. E obviamente eu consigo fazer vídeos mais direcionados. E também, obviamente, que essa é a única forma que o YouTube tem de entender que esse canal é um canal educacional e indicar esses vídeos para outras pessoas que também estão procurando por esse conteúdo. Beleza? Sem mais delongas, vamos falar de mercado, né? Que é para isso que a gente está aqui. Bom, o milho fechou aí hoje a 2,38% de queda, deu uma enfraquecida no final do dia. Ibovespa 2,72, também perdendo forte. Dólar caiu também a 0,58 e o boi, um dos únicos sobreviventes da queda de hoje, 0,42. O ouro também subiu um pouquinho, eu acho que praticamente só isso. Deixa eu rolar aqui. IRBR subiu ali 0,49 e Rail 0,0. Ó, tem a Vivo aqui também. Mas basicamente todo mundo aí no vermelho hoje. Beleza? Deixa eu colocar o CCM Foot. Eu vou começar, como hoje é sexta-feira e é final de mês, a gente vai falar da semana e do mês. Beleza? Vamos começar da semana. Olha o gráfico do milho na semana. Se não é um gráfico vendedor, não é um famoso estrela cadente, é aquele candle bonito que para quem gosta de análise técnica, para quem gosta de figura, para quem gosta de padrão de candlestick, isso aqui é um candle clássico, candle de livro, onde a gente vem, coloca uma venda perdendo o fundo desse candle, e aí depois é só cruzar os braços e botar o dinheiro no bolso. Um stop aqui atrás, obviamente, stop aí de 6 pontos e uma venda, para pelo menos fazer 1 para 1, ou seja, daria fácil para vir aqui na média móvel de 8 do semanal, beleza? Então esse é o gráfico semanal. Casualmente fechou na mesma região da semana passada, ele tentou romper lá, voltou tudo e deixou um pavio. Esse pavio de essa semana foi um pouquinho mais curto, mas a região de fechamento, vamos dizer assim, foi praticamente a mesma, mudando aqui alguns centavos, acho que não deu nem R$1 de diferença de uma para outra aqui. E isso mostra, obviamente, que o milho está perdendo força, está cansado, está firme lá em cima, mas está mais fraco, ou seja, está chegando a um ponto de equilíbrio. Isso quer dizer o quê? Que ele pode subir mais? Talvez, mas mais provável que ele consolide um tempo, que ele fique mais de lado, e aí essa consolidação, ele poderia, por exemplo, traçar uma região aqui, um retângulo, e ele ficar, e aí vamos lá para o point fix de sempre, ficar andando de lado nessa região aqui, fazer o movimento que a gente está fazendo aqui. Opa, nunca pego o quadrado, hoje que eu não preciso ele está aqui. Fazer um movimento do tipo assim, talvez venha aqui, vai para lá, vem para cá, vai para lá, fica naquela região onde ganha dinheiro quem compra aqui e vende aqui, mas na maior parte do tempo quase todo mundo perde dinheiro. Então, lateralidade assim, melhor coisa que a gente faz é o quê? Sai fora. Então fica de fora, bota o dinheiro no bolso e fica só assistindo. Então o milho pode vir fazer esse movimento, não quer dizer que vai fazer, eu não sei se vai ou não, mas ele pode fazer algo assim, que seria algo bem natural, né? Bem esperado, porque olha o tamanho dessa puxada, a gente está no gráfico semanal aqui, ele tem uma puxada aí de praticamente 40 pontos, considerando os pavis, 40 pontos de alta. Então uma correção, que nem eu fiz aquele dia que eu puxei uma projeção de Fibo,
algo mais ou menos aqui assim. Então ali a gente tem na região ali, ó, 64, 69, 60. Então nessa região aqui poderia ser uma certa correção. Ok, eu posso puxar isso aqui para esse topo, seria uma região de suporte forte. Mesmo assim ele tá aí, ó, quadrado ali, a região de 66. Então a gente pode arredondar ali a região de 70 pontos, que casa aonde? Na média móvel. Então, basicamente nessa região da média móvel é uma região que ele provavelmente possa vir. Beleza? Lá fora, o milho hoje, deixa eu ver como é que está lá nos Estados Unidos, como é que fechou lá nos Estados Unidos, se não me engano foi com uma alta leve, US Corn 0,16 de alta, ou seja, lá também encontrou uma estabilidade, um pouquinho positiva, mas encontrou uma estabilidade. E aí, a gente vem no gráfico mensal do milho, também terminamos o mês. Esse mês também foi um mês forte para cima, a gente teve uma alta ali de 19,73% de alta, imagina, 19 pontos de alta, ou seja, 13 pontos, né? 19% de alta é muita alta para um ativo. Então o cara que comprou no início do mês hoje está feliz da vida. E ele voltou um pouco, dá para ver nos candles semanais que ele voltou bastante, mas ainda é um candle mais comprador do que vendedor. Ou seja, é um candle forte, não é nem perto desse candle aqui. Porque esse candle aqui é um candle que tentou vender e virou para cima e foi forte. Então isso aqui mostrava muita força no mercado. Aqui ele mostra a força, porque o corpo real dele é grande. Se pegar os gráficos mensais, ele é um dos maiores. Claro, tem candles maiores aqui também, ó. Um corpo real maior, né? Aqui atrás tem um bem grande de 2012. Mas esse aqui, sem dúvida, é um candle forte. O que a gente tem que considerar é esse contexto todo, que é todo esse movimento aqui que está muito forte. Então, mais uma vez, uma correção que o milho vem a fazer. Por exemplo, estou no point fix na tela errada, por isso não funciona. Uma correção que ele vem a fazer mais ou menos assim, assim, assim. É bem normal, pegando essa região das médias aqui, fazendo as médias dar uma certa volta aqui, e aí ele vê se realmente vai para cima ou não. Ou também tocar esse canal, vir aqui tocar nesse canal e tentar encontrar uma região de suporte por aqui, ou ficar nesse canal de baixo, nesse pequeno canal aqui. Então aqui a gente está falando aí de uma região aqui de na volta de 70, 60 e poucos, 60 e todos, né? 60 e altos, 69, 68, 70, 71, ou aqui na base aqui dos 50 e poucos até 70. Eu acho mais 60, eu acho mais provável essa região por aqui. Ele venha pelo menos na média móvel do semanal, dado esse movimento aqui. Agora, pode não vir também, e aí beleza, vamos para cima e tudo certo. Pode ele só ficar numa resistência forte aqui, devido a esse canal de alta, e aí depois se romper, vai embora para cima. Beleza? Então, esse é o movimento do milho. Como é que eu estou posicionado? Como é que eu estou posicionado no milho? Neste exato momento, eu não estou mais posicionado. Então, se a gente vir aqui em roteamento, lista de ordens, eu ainda tinha um contrato de milho que eu estava comprado desde 76,06 e eu encerrei hoje a 80,05. No início do dia, 9 horas da manhã, já começou a cair e eu não vou ficar comprado hoje de novo porque eu acho que isso aqui vai cair. Casualmente, acertei, né? Então deixa eu botar aqui nos 60 minutos e vamos ver onde é que eu vendi. Eu vendi a 80,05, então deixa eu puxar uma linha aqui. 80, mais para baixo, 80,08 aqui. Vendi aqui. Então eu vendi aqui, hoje no primeiro candle do dia. Começou a cair, rompeu ali no gráfico diário. Rompeu, vamos abrir o diário. Rompeu média móvel de 8 para baixo, estava fazendo um candle forte para baixo no diário. E eu falei, não vou ficar. O de 60 minutos eu já não estava muito agradável com esse gráfico. Cruzou média móvel para baixo. Pensei, não, vou vender. Tentei me antecipar, porque o movimento certo seria, por exemplo, se eu quisesse pensar na mesma estratégia, seria vender aqui ou aqui. Por quê? Porque ele rompeu para baixo, voltou, tentou romper e fez um candle preto para baixo. Aqui
seria um movimento mais técnico de venda. Tipo, não, vou sair fora aqui, a 79,58. Eu quis me antecipar por gerenciamento de risco. Poxa, eu vendi o outro contrato aqui em cima, estou comprado lá embaixo. Já perdi nessa operação aqui uns 6, 7 pontos. Por que eu vou deixar andar mais um ponto para baixo? Então eu me antecipei aqui. Hoje é sexta-feira, feriadão, eu não queria ficar comprado no milho com base no contexto. Faz tempo já que eu não queria ficar comprado, mas eu respeito a minha estratégia e eu falei para vocês era o seguinte: a hora que cruzar a média móvel do diário para baixo, eu tô fora. Casualmente hoje cruzou a média móvel do diário para fora e eu para baixo, né? E eu tô fora. Então aqui caberia agora uma venda no milho. Cabe uma venda, apesar de esse candle ainda tá, essa média móvel de 80 ainda tá para cima, cabe uma venda perdendo esse fundo aqui. Então se terça começar a cair, dá para vender no milho, e aí imaginando que ele vai vir fazer o famoso topo duplo ou o M, que eu já venho falando há um bom tempo que ele poderia fazer, se eu não me engano, acho que aqui atrás eu falei disso, mas ele não chegou a fazer, então talvez agora faça, e aí se ele perder esse candle aqui, talvez eu até possa fazer uma venda, colocar um stop curto, boto um stop aqui atrás e faço uma venda aqui nessa região. Então vendo aqui com stop aqui, um stop ali de 2 pontos, mais ou menos, e tento buscar garanto 1 para 1, e se continuar caindo até a média, a gente tem um espaço grande aqui, de 15 pontos, obviamente que não é tão fácil cair aqui até aqui, e também não vai cair de primeira, talvez faça alguns pullbacks, e se realmente virar para baixo, aí eu aumento a mão e venho vindo, e se cruzar a média, aí eu aumento a mão mais ainda. Então essa é a diferença, é ganhar na alta e ganhar na baixa. Tem que ficar imune ao mercado. Se é para ficar igual o mercado está subindo, eu ganho, se o mercado está caindo, eu perco, então vai lá e compra a BOVA 11, fecha o home broker e vai embora. Compra a Ibovespa. Deixa ele trabalhar sozinho. De notícias, o que a gente pode ver aqui? Não tem nada de muito novo, né? O milho segue subindo no físico, porém na região, na B3 aqui, ele ainda está caindo, o mercado futuro está caindo, então ele está precificando um pouco mais abaixo, talvez dê uma estabilizada lá, mas nada de muito novo que possa ter um certo impacto ou algo assim. Beleza? Agora sim vamos falar do boi. O vídeo deu uma cortada, mas não tem problemas. BGIX20. O boi já é um caso à parte. O boi, eu ainda estou posicionado no boi, então eu estou comprado a 281,20, que é exatamente essa linha azul. Não vendi ele ainda, porque ele está fazendo o movimento, esse movimento aqui, ó. Pelo menos eu enxergo que ele está fazendo um movimento igual a esse aqui, ou coisa aqui. Então pode ser que ele venha subir, venha testar aquele topo e vai lá em cima, pelo menos esse topinho aqui, né? Pode ser que ele venha testar, e hoje fez um candle segurando na média, então está firme ali. Eu tinha comprado aqui em cima e tomei um stop na sexta-feira passada aqui, depois comprei de novo, ele me tirou no 0 a 0, depois comprei de novo, e aí agora consegui pegar uma comprinha lá no fundo e estou aqui em 281,20. Estou bem posicionado, estou um pouco abaixo da média móvel de 8 no diário, então pretendo segurar o boi até ele querer fechar perto da média móvel. Quanto mais distante, mais tempo andar e ele continuar subindo, melhor para mim, porque eu tenho mais espaço. Que nem eu estava no milho, estava comprado a 76, eu deixei ele trabalhar bastante lá em cima, dei margem para ele. Mas o boi também, não tem nada de muito novo na questão, por exemplo, de notícias do boi. O boi segue na mesma, agora vai começar a questão das campanhas de vacinação contra a febre aftosa, mas tá tudo certo e o boi continua ainda subindo uma região de 200 e acima de 280, querendo beirar os 300. Obviamente que isso aqui vai ser uma região de muita resistência, mas vamos ver o que acontece no boi. Se ele querer cair também, pulo fora. Hoje, em futuro, estou posicionado só no boi. Ele que eu sempre falo que faz tempo que ele anda me dando prejuízo, mas agora estou tentando fazer as pazes com o boi. Beleza? Ibov, vamos falar do nosso querido Ibovespa.
Olha o Ibovespa essa semana. Primeiro deixa eu puxar no gráfico semanal do Ibovespa. Olha o tamanho desse candle semanal aqui. Deixa eu só fazer o seguinte aqui. Ó. Vamos lá, barra opções de estudo, excluir todos os estudos. Sim, pronto, agora está limpo esse gráfico. Bom, o que a gente vê aqui? Essa foi a maior queda, né, semanal desde março, desde a época lá da pandemia, desde esse candle aqui, que foi um parecido, obviamente que teve candles maiores, mas essa foi a maior queda semanal desde a pandemia. E ele dormiu aonde? Bem na região de suporte ali nos 93. Então é aquela história. Ou ele dormiu no suporte, pode ser que ele venha a enxergar isso aqui como um suporte forte e subir de novo, ou pode ser que tente fazer um price action aqui, que é pelo menos 1 para 1. Então deixa eu medir aqui esse candle, botar aqui para baixo e ele viria onde? Mais ou menos aqui nos 86. Certo? Então isso poderia ser o movimento do Ibov. E se a gente puxar uma projeção de Fibonacci, por exemplo aqui, ó, o 100% está aqui, o 161 está aqui em 82, então ele poderia vir aqui embaixo, que casa bem, opa, arranquei fora aqui, que casa bem nessa região aqui desse topo, mais desse topo não, dessa resistência aqui de baixo, que é essa região desse topinho aqui que ele veio e marcou. Então assim, perdendo esse candle aqui, o Ibovespa pode cair e cair forte. O que a gente tem que levar em consideração? Que tem eleições, então daqui a poucos dias já tem eleições americanas, e isso com certeza balança o mercado financeiro. Eu não estou dizendo se balança para cima ou para baixo, só digo que balança, porque a volatilidade aumenta, a incerteza aumenta, tudo fica mais delicado, então o mercado dá essa chacoalhada, é bem normal nas eleições americanas, ele dá uma chacoalhada seja para cima ou seja para baixo. Então a gente está num gráfico semanal aqui que o Ibovespa caiu 7% na semana, e se a gente for olhar o gráfico mensal do Ibovespa, o que a gente enxerga? Esse candle aqui, olha que candle feio também. É um candle que ele chegou a subir na semana quase 8%, mais ou menos ali assim, 8% ou quase isso, e fechou a semana, no mês, né? Subiu quase 8% e voltou tudo, fechando ali no 0,69 de queda. Então ele fechou com uma queda pequena, porém ele devolveu 8% de alta. Então isso aqui é a famosa volatilidade, que ele fica subindo e descendo, subindo e descendo. Tentou romper e não conseguiu e voltou. Então, mais uma vez, considerando o gráfico mensal, parece um movimento de queda, perdendo o fundo, né, desse candlezinho estreito aqui, ele viria aqui fácil fazer um 1 para 1 aqui embaixo, nessa região dos 86 aqui, que é pelo menos esse próximo candle aqui. Então assim, há uma possibilidade da bolsa dar uma certa descansada, dar uma certa queda. Se a gente puxasse, imagina se o Ibovespa faz esse movimento aqui, ó. Imagina se ele faz algo assim. Opa. Se ele vem e faz isso aqui, e agora vira para baixo. Quem gosta de Fibonacci sabe que se ele perder aqui, né, ele poderia fazer isso aqui subir, ou poderia fazer isso aqui e vir aqui embaixo. E aí aqui embaixo ele pode romper, ou pelo menos, nossa, que esculhambação que eu fiz. Vim aqui, vim aqui, vim aqui, pode encontrar uma resistência aqui nessa média e voltar, só que essa média está lá em 80 mil pontos. Então é aquele negócio, pode ser que a gente tenha uma forte queda pelos próximos meses, e faz sentido, porque a pandemia deu uma paulada para baixo e as coisas não voltaram a ser como era antes, e a bolsa deu uma puxada forte para cima. Então o pessoal que comprou aqui no fundo e está feliz da vida, tome cuidado, comece a colocar stop, senão daqui a pouco vocês estão quase que no 0 a 0. Beleza? O dólar FUT tá aqui, olha a minha regiãozinha lá, alvo definido 28/10,
Onde é que ele está lá? Está quase no meu alvo. Chegou ainda um pouquinho mais. Deixa eu botar no diário, que isso aqui é mensal. Olha lá. Está querendo subir, pode ser que ele bata aqui na média, volte, mas o dólar está alto. Então vamos ver o que acontece. Na verdade, o dólar alto, o nosso real baixo e a nossa bolsa desvalorizando. Então tem que levar em consideração isso. O importante que eu quero frisar para vocês aqui é o seguinte: não fiquem atrelados isso é uma coisa bem boa que falar para quem está começando. Não fiquem atrelados à variação do Ibovespa. Porque assim, se você pensem o seguinte: se vocês forem operar, tá? Seja qualquer tipo, pode ser milho, pode ser ação, pode ser day trade, qualquer coisa. O cara vai operar isso, vai operar um ativo qualquer. E tu consegue ter uma variação pior, né? Ou ter um ganho pior, ou igual ao Ibovespa, vale a pena fazer isso? No meu pensamento, não. Porque se está performando pior que o Ibovespa, ou pelo menos igual, e tendo estresse do caramba, cara, esquece, abandona, e compra a BOVA11, que é o ETF de Ibovespa, espera cair, compra lá embaixo e deixa. Porque senão é só um estresse e não dá nada, não dá retorno. Agora, se está performando muito melhor, aí show de bola. Aí esquece olhar Ibovespa. Olha para ter um benchmark para comparar. Mas esquece, até que pegar muitas ações, elas performam mais ou menos iguais. Principalmente pegar os bancos, as ações as maiores empresas da bolsa, né, as blue chips ali, tu ir abrindo uma por uma e tu vai abrindo o Ibov, o movimento é meio parelho, porque são as mais fortes, então elas fazem o Ibov se mexer. Então elas mexem meio junto. Por isso é importante a diversificação. Por isso que é importante o cara investir em ação. Por isso que é importante, tô no milho, mas o milho está fraco. Bom, o boi está subindo. Vou para o boi. Hoje a bolsa inteira caiu. O boi subiu. O ouro subiu. O dólar subiu. Eu tenho ações compradas nos Estados Unidos. Então, ok, lá caiu alguma coisa. Mas eu ganhei no câmbio. Aumentou um pouco o dólar, ganho um pouco no câmbio também. Se lá sobe as ações e o dólar sobe também, eu ganho mais ainda, porque eu ganho no câmbio e na valorização das ações. Então essa é a importância de diversificar. E diversificar não é comprar 45 ativos diferentes. Não, até porque no meu pensamento, pelo menos eu, né? Não sei, pode ser que eu esteja falando bobagem aqui, mas eu não consigo gerenciar muitos ativos. Não consigo. Por exemplo, eu tenho essa minha planilha, que é a planilha onde eu monitoro os ativos que eu opero mais tempo. Então, por exemplo, eu já estou melhorando ela todo dia, agora eu já criei uma aba monitoramento, e ela está calculando aqui sempre o IFR2 no diário, o IFR60, e aí vai ser o IFR14. Essas aqui ainda não tem 60, mas tudo com base na um monte de tabela e coisa que eu estou fazendo aqui ainda, arrumando. Mas ela está começando a melhorar ela conforme vai passando os dias. Então, assim, esses aqui, claro que ainda deve ter outras que não estão aqui. Eu poderia dizer que são todas essas dessa minha watchlist aqui, todas essas ações, todas essas empresas que eu olho. Sim, geralmente final de semana o que eu faço? Eu paro o mouse aqui e venho uma por uma fazendo isso aqui. Boto no gráfico diário e venho uma por uma fazendo isso aqui, vou colocando um monte de alarme, um monte de coisa para eu ter uma ideia. Mas isso eu faço no final de semana. Durante a semana que eu quero operar um swing trade um pouco mais curto, que eu quero operar o FR2 ou algo assim, eu olho mais essas aqui. Por isso que eu estou automatizando essa planilha de forma que eu coloque as ações aqui, ele vai lá, vai me calcular IFR2 no diário, IFR2 no 60 e IFR14 no diário. E eu consigo ver, pum, o FR2 caiu abaixo de 10 aqui, eu já fica vermelho, eu já vejo que a ação vou lá pego o tick ali, a CCRO3, beleza, vem aqui, CCRO3, dou uma olhada, vejo, tá lá embaixo o IFR2 comprado aqui por FR2, tenho certeza disso, tá aqui, IFR2 lá embaixo. O que eu fiz? Comprei CCRO, provavelmente ela vai subir. Olha quantas vezes ela chegou abaixo aqui, vamos puxar aqui para baixo, abaixo de 2. Quantas vezes chegou abaixo de 2? Raras. E olha o que aconteceu depois. Olha a paulada para cima. Olha aqui o que aconteceu. Cadê? Deixa eu tentar botar o mouse mais ou menos em cima. Mais ou menos por aqui assim. Olha a paulada que ela deu para cima depois.
Então, é isso que é importante. Eu poderia ter comprado mais, eu comprei até pouco, 200 papéis só. Mas a questão é a seguinte, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de olhar pouco, então diversifique nisso. Se eu pegar aqui, por exemplo, eu vou puxar um pedaço de uma planilha que eu tenho aqui de algumas operações. Eu não gosto de mostrar muito isso. Mas olha aqui, ó. Essas são minhas operações desse mês. Eu operei pouco esse mês. Teve aqui, deixa eu contar quantas são. Contagem, 9. 9 operações finalizadas esse mês. Olha uma paulada que eu tomei no boi, mas eu tive um lucro aqui de 4.284 nessa conta aqui. Essa aqui é a mesma conta da Clear. Basicamente, isso aqui eu só opero milho e boi. Aí entra em uma ação e outra, mas olha o tamanho da mão, R$2.000, R$2.000 e pouco. Acabo ganhando bem pouquinho, perdendo bem pouquinho também. Então, o que impacta aqui é quase sempre milho e boi. Aqui tem outras de milho do mês passado. Então, é sempre isso. E aí, eu tenho alguns indicadores, algumas coisas que eu olho. Por exemplo, ó, eu controlo a variação mensal do Ibovespa. Isso aqui é uma coisa que eu julgo importante. Então eu tenho dados desde 1999 como é que o Ibovespa varia. Então tem o ano, ó, já todos os meses do ano aqui em cima e todos os anos aqui. Então eu tenho, ó, todos os meses de 99, de 2000, 2001, 2002 até 2020, até o atual, obviamente. E vou preenchendo a variação deles um por um. Aqui em cima eu tenho a média de variação mensal durante todo esse período. Então, por exemplo, outubro, em média, é um mês positivo em 2,93. Esse mês desse ano foi negativo. Setembro, em média, é negativo. Agosto, em média, é positivo. Por que isso aqui? A gente consegue enxergar aqui, ó, balanço trimestral, aqui balanço trimestral. Dezembro, geralmente o varejo puxa muito com questão de fim de ano e tudo mais. Então é um mês positivo. Então eu consigo ter uma ideia. E aqui é uma soma ao longo de todos os anos. Então eu pego aqui do ano de 99. Qual foi a variação de 99? Foi 101%. Em 2000 teve 6,99. 2001, tarará. 2020 a gente está com menos 4,12. Tá? A média de todos os meses, de todos os anos, o Ibovespa subiu 16,25. Se eu tivesse comprado dia 1º de janeiro de 99, em média estaria 16,25 ali a variação do Ibovespa, né? Então, óbvio, a bolsa subiu pra caramba, né? A gente sabe disso, mas a variação média é essa aí. Então isso aqui é uma coisa que eu gosto de olhar. Eu gosto de tentar enxergar o que pode acontecer no mês seguinte. A gente fechou o mês agora, fechou outubro, vai começar novembro. Novembro é um mês geralmente positivo. E aí pode me perguntar, tá, e o que as eleições impactam? As eleições teve poucas, que nem eu falei, de 99 para cá, por exemplo, teve quantas eleições? Meia dúzia. 4 anos, tem 20 das 5 eleições. Então é pouco tempo aqui para a gente olhar. Mas, como é um mês, os 2 últimos meses do ano são positivos, eu vou ficar um pouco mais otimista aqui por conta disso. Não vou sair comprando tudo, mas vou ficar. Caiu a bateria da câmera, voltei aqui. Bom, vamos lá. Eu estava falando, né? Acho que eu terminei aqui, mas é basicamente isso. Isso aqui é muito importante ver, porque me dá uma certa expectativa de otimismo, pessimismo nos próximos meses, beleza? Então, isso aqui, controle de mão. Isso aqui é só um rascunho que eu estava fazendo, a teoria das caixinhas, mas não tem nada aqui, nem olhem isso. Basicamente, o que eu teria que mostrar era isso. Então, por exemplo, se eu vim aqui no meu Profit, eu poderia ser aqueles traders que gostam de se aparecer, chegar aqui, pegar um relatório de performance, por exemplo, aí pegar os ativos aqui, colocar no gráfico mensal e vir aqui colocar, por exemplo, personalizado. Vou marcar aqui, ó, BGI, CCMX e só. Ó, aqui, ó, finalizei o mês com um lucro de R$ 5.529. Na verdade foi menos que isso, foi 4.000 e pouco, porque aqui ele pega umas operações que veio fora de contexto, mas foi 4.000 e pouco. Então se eu pegar aqui, ó, que é isso que eu gosto de ver, ó, tá aqui, ó, 9 operações, percentual de acerto 66%, e vou olhar para o gráfico aqui, ó, não, aqui, ai meu Deus, aqui, ó, 66% de acerto, 30% de perda, então
Esse aqui é a minha performance e é realmente isso mesmo. Se eu pegar ao longo do tempo, dá na média de 60%. Gráfico de ordens é a quantidade de contratos que eu utilizo, em média 1 ou 2 contratos para operar milho e boi. Gráfico de ativo, a CCMX sempre me dando um monte de dinheiro e o milho às vezes me tirando dinheiro. Por período, opero mais de manhã do que à tarde, geralmente eu ganho mais dinheiro de manhã do que à tarde. Categoria, são as duas categorias. Eficiência, operações, aqui ó, dessa paulada que eu dei no boi lá que eu falei para vocês, ó, 3 mil reais no boi. E teve uma alta aqui de 4 mil e pouco no milho, provavelmente. E umas menores aqui, tanto em milho quanto em boi. Então, patrimônio chegou a bater 11 mil e terminou aqui com 5 e pouco. O drawdown foi um drawdown péssimo. Com 65% de drawdown é muito ruim. O ideal é ser quanto menor possível, melhor. Porque eu tomei uma operação com um prejuízo muito grande no boi, porque pulou stop e toda aquela história. Mas, ainda assim, consegui sair no lucro. Fiquei bem chateado com aquela operação, mas acontece. Então, a média de lucro e prejuízo por operação, R$ 614. Média das operações vencedoras, 1.500. A maior vencedora deu 4 mil e pouco, e a maior perdedora deu 3 mil e pouco. Então, e a média das perdedoras, 1.200 e pouco. O importante é que quando eu ganho mais do que quando eu perco. Então, apesar de ter tomado uma paulada gigantesca aqui, eu ganho mais quando eu ganho do que quando eu perco. Então isso aqui é muito importante, essa razão aqui. Isso aqui a gente consegue ver a esperança matemática, a expectativa matemática. O máximo de contratos, 2 contratos, então botei 2 contratos apenas. Então aqui, ó, considerando o retorno de capital que eu tive, né, com relação do milho e do boi, olha aqui, 18,70%. Eu poderia dizer aqui, fazer um vídeo, colocar no YouTube, mostrar isso aqui e dizer, ganhei 18,70% no mês com milho e com boi, venham operar comigo, eu sou o maior do mundo. Não, nada a ver, eu não acredito nisso. Tive 18,70%, mas teve meses que eu fiquei menos 1, menos 2, às vezes 0,5, 0,6 de lucro, acontece. Mas eu respeito a estratégia e para mim a minha estratégia funciona. Eu não estou prestando conta aqui porque eu estou vendendo curso. Estou mostrando a minha realidade, né? Essa aqui é a minha realidade. Então era isso. Deixa eu ver mais aqui o que eu poderia falar. Deixa eu ver se eu tenho alguma outra pergunta. Tem, espero que eu tenho. Ontem veio 2 perguntas. Veio uma pergunta da... Cadê? Aqui, Wesley Curitiba Arruda comentou: Buenas, Guilherme, eu tenho uma dúvida. Como seria essa rolagem de contrato? Por exemplo, se eu estou comprado em CCMX20, eu consigo fazer uma rolagem para o... vou ter que clicar aqui para abrir. Para o CCMF21, acho que é lá para o ano que vem. Estando com saldo positivo ou negativo? Rolar contrato pode, eu não sei se você vai conseguir liquidez no CCMF21. Mas pode. Deixa eu ver aqui. Tem bastante. 1.600 negócios. Tem bastante liquidez já. Então assim, poder pode. Tu vai ter que ver na tua corretora, tá, Wesley? Porque que acontece? O que é a rolagem? A rolagem nada mais é do que tem, por exemplo, eu estou comprado hoje. Hoje eu estou comprado em boi. Tá? Estou comprado no BGI X20 em boi. E eu quero rolar para o próximo contrato de boi. Lá para o 21. Para o primeiro de 21. Eu quero rolar para lá. Como é que eu faço? Eu quero continuar posicionado no boi e está vencendo. Está vencendo, eu preciso fazer a rolagem. Como é que eu faço? Eu tenho 2 opções. Ou venho aqui, vou lá no BGI X20 e posso vender em qualquer lugar aqui, eu posso vender mercado, beleza, sair fora, boto o dinheiro no bolso, abro outro contrato que eu quero operar e abro uma compra a mercado. Posso fazer isso? Eu fiz uma rolagem entre aspas na mão. Continuei posicionado no boi, só que no próximo contrato. Só que os contratos têm diferença de preço. Se tu pegar qualquer contrato futuro de boi, milho, qualquer coisa, tu vai ver que tem diferença de preço entre um contrato e outro. Com essa diferença de preço, tu vai ver que tu consegue operar uma arbitragem.
Conseguem, que eles chamam de arbitragem, essa diferença que às vezes tem muita discrepância que não era para ter, então tu opera a diferença entre elas porque elas vão diminuir, tende a diminuir com o tempo, e aí tu tem essa vantagem. Mas a questão da rolagem, o que é? Nada mais era tu ir lá na corretora e tu preenche uma boleta que diz assim, o preço que tu vai vender e o preço que tu quer comprar outro. E aperta Enter. Ele emite automaticamente no mesmo instante duas ordens, uma de compra e uma de venda. Então tu vai ficar posicionado, vai sair de onde tu está e tu vai te posicionar na outra no mesmo instante. É um robô que faz o que tu faria manualmente, basicamente isso. Ele te dá umas vantagens de spread, alguma coisa assim, então considera que tu já estava comprado, então dá uma certa prioridade, e aí tu diminui um pouco o teu spread, mas é assim que funciona a rolagem. Tu pega, tá terminando o mês, beleza, então tu finaliza aqui e compra aqui, ou finaliza aqui e vende aqui, depende da tua posição. Se chegar o dia do vencimento, venceu o contrato e tu estiver posicionado, a tua operação vai ser liquidada pela bolsa automaticamente. Se tu tiver comprado, tu vai ser liquidado, a bolsa automaticamente emite uma ordem de venda no final do pregão, então a ordem cai fora. E se tu estiver no lucro, tu vai ser creditado o dinheiro na tua conta, se tu estiver no prejuízo, vai ser debitado na tua conta. Então, basicamente isso. Então é assim que é a rolagem. É mais simples do que explicar, é muito mais difícil do que na prática. É extremamente simples. Tu tá comprado, então tu vende aqui e compra lá. Então é isso, só muda o código. Beleza? Obviamente que os preços vão mudar, porque muda o contrato de um para outro, mas ele tenta te posicionar de modo que tu não perca. Beleza? Então essa foi. E a outra pergunta que eu tenho aqui cadê? A dos, não sei se é da ZVA. Buenas, não estou conseguindo pôr stop loss e gain no Trade Pro da Modal quando fica na posição. Qual corretora você opera contrato de milho? Então, essa corretora que eu mostro para vocês aqui é a Clear. Eu já opero com ela faz um tempinho, porque era corretagem grátis, né? Então agora eu tenho conta na Clear, tenho na XP, tenho na Rico, tenho na... Basicamente é isso. No Brasil é isso. Aí depois tem uma lá fora, que é na Active Brokers e na Venue. E na Testworks. Tem 3 lá fora também. Aqui ainda tem na Easy Invest, mas é me deu um branco agora. É uns títulos de Tesouro Selic que eu tenho, que foi o meu primeiro investimento que eu fiz na minha vida. Eu comprei um título de R$100 e poucos. Tá lá até hoje. Então aquela nem entra, nem lembra a cena aquela corretora. Mas tem também. Mas enfim, eu opero mais Clear e Rico. E aí o que acontece? Eu estava usando a Rico, e aí eu mudei para Clear algumas coisas e eu separo algumas coisas. Eu tenho operações compradas em ações na Rico e eu uso para operar milho e boi aqui na Clear. Por isso que quando eu boto aqui, por exemplo, o roteamento, vocês veem muito pouca ordem. É basicamente só milho e boi, milho e boi. Então, se eu pegar uma lista de ordens e eu for voltando aqui, uma ou outra ação que entra, porque o capital dessa conta que é pequeno, eu tenho uns R$40 mil, então boto bastante na garantia do boi e do milho, fico com margem muito pequena para operar a ação, e aí eu tenho que ter um certo caixa sempre, eu sempre fico com caixa. Geralmente eu opero em torno de 50% da minha conta, principalmente em período muito volátil, porque eu sei que se cair muito eu posso aportar mais, para puxar o preço médio para baixo. E quanto a colocar o stop e ficar com o stop posicionado para o dia seguinte, aqui na Clear eu não consigo também, tá? Utilizando o Profit Chart, o Clear Trader, né? Talvez o Profit Chart Pro consigo, mas o Trade Pro deveria conseguir também. Entre em contato com eles, melhor coisa que tu faz. Na Modal nunca tive conta, então vê com eles se tu consegue carregar stop loss ou gain para o dia seguinte. Então abre o chat deles lá, deve ser bem fácil para te responderem isso. Então nada melhor do que, senão daqui a pouco eu falo aqui que é uma coisa e aí que funciona para mim ou não, e aí leva isso como verdade, chega lá e não é, e aí eu saio de errado na história. Então pergunta para eles, melhor coisa que tu faz. Beleza? Então pessoal, só para finalizar, o vídeo ficou meio longo também, eu não gosto de vídeo longo. Eu acho que vocês devem prestar muita atenção quanto à questão de tentar diversificar o patrimônio de vocês e operar coisas que vão dar dinheiro naquele certo período. Não ficarem atrelados a, não, vou
a bolsa caiu, meu Deus, o dólar está subindo, vou lá para fora. Então, fiquem espertos quanto a isso. Beleza? Um bom final de semana a todos. Espero que semana que vem seja melhor do que essa, que a bolsa caiu aí 7% na semana. E bons resultados a todo mundo e um próximo mês também muito bom para todo mundo. Valeu? Obrigadão, um abraço, bom final de semana. Até mais. Tchau, tchau.